Enfim, o planeta tá um caos, assunto que merece ser levado a sério. Poluições, enchentes, algumas causadas pelo ser humano, diretamente ou indiretamente. Como foi o caso de Brumadinho, por falta de planejamento, a barreira se rompeu e levou a pequena cidade a ficar soterrada por lama. Também teve o caso de Chernobyl, por falta de planejamento da usina nuclear, aconteceu um acidente que resultou em um dos piores desastres ambientais da história, que espalhou radiação por toda a cidade. Além disso, manchou a imagem das usinas nucleares. Um outro exemplo de acidente envolvendo radiação foi o caso de Césio-137 na Goiânia, em 1937, que afetou mais de 1.600 pessoas. Mas como não é o foco, é melhor não entrar nesse assunto. Mas como podemos analisar, grande parte destes impactos são causados em sua grande maioria pelo próprio homem. Os impactos ambientais resultantes das atividades humanas têm se tornado uma preocupação gigantesca em escala global. À medida que sociedades modernas buscam atender às demandas crescentes por recursos naturais e desenvolvimento econômico capitalista malvado, às vezes as pessoas esquecem as consequências para o meio ambiente. Estes impactos, que resultam na degradação de ecossistemas até nas mudanças climáticas, um dos, se não o maior problema de toda a espécie humana, no qual exige ações imediatas. Uma das maiores causas das mudanças climáticas é o desmatamento. O desmatamento desenfreado para a expansão de áreas agrícolas, urbanização e extração de recursos contribui significativamente para a perda de biodiversidade. A destruição de habitats naturais coloca em risco inúmeras espécies que podem desaparecer nos próximos anos. Uma outra causa é a desenfreada emissão de gás carbono e outros gases poluentes. A emissão de poluentes atmosféricos provenientes de indústrias e veículos automotores compromete a qualidade do ar, afetando a saúde humana e ecossistemas. Um dos gases mais poluentes é o gás metano. Ele é quase invisível e a maior parte das emissões são causadas pela pecuária de vacas, ovelhas e cabras, que é então liberado principalmente através dos arrotos e flatulências, ou seja, peido. Nós, seres humanos, já passamos por várias eras temendo um fim do mundo. Na época da Guerra Fria, as pessoas temiam um fim do mundo por uma guerra nuclear. O Godzilla representava o medo que as pessoas tinham disso. Hoje a humanidade teme um fim do mundo por peidos de vaca. Qual seria a solução para esse problema? Parar de comer carne? Exatamente. O engenheiro e economista alemão Klaus Schwab propõe que, se comermos insetos, poderia resolver o problema das mudanças climáticas. Porém, para isso teríamos que substituir a carne na nossa dieta. Mas uma outra alternativa é que no futuro bem próximo nós consigamos produzir carne sintética em laboratório. E o seu Zé da Silva, que trabalha na açougue, não vai se importar se ele vai vender carne produzida artificialmente em laboratório ou não. Mas o problema não é nem só esse. Ninguém quer parar de comer churrasco com sua família. O maior problema é o lixo que o churrasco produz. Apenas no Brasil, 80 milhões de toneladas de lixo são produzidas por dia. Apenas no Brasil. Quantidade que aumenta ano após ano. Não só no Brasil, mas também no mundo todo. O consumo excessivo e a produção gigantesca de resíduos, especialmente de plástico, contribuem para a poluição ambiental. Os oceanos, em particular, enfrentam uma crise de poluição por plásticos, afetando a vida marinha e, em última instância, a saúde humana, uma vez que parte dessa poluição retorna à nossa cadeia alimentar. Mas nem tudo está perdido. Há várias medidas que os governos estão tomando para reduzir as emissões de carbono, que colaboram com o efeito estufa. Uma delas foi o Protocolo de Kyoto, que tem o objetivo de reduzir as emissões de carbono na atmosfera. O problema é que isso resultou em impactos negativos na economia, o que levou muitos países a rejeitarem o Protocolo de Kyoto, como a China, Rússia e etc. Também houve o Acordo de Paris, que além de outros objetivos de social-democrata, também tinha o intuito de limitar o aquecimento global e tentar baixar o suposto 1 grau Celsius que o planeta aqueceu desde a Revolução Industrial. Desde a época em que todos nós éramos macacos fedorentos, nós já produzíamos lixo. Isso se intensificou com o avanço das primeiras civilizações. Como foi no Império Romano, eles já tinham desenvolvido sistemas de esgoto em suas cidades, mas a produção de lixo aumentou exponencialmente apenas na Revolução Industrial, como já falei antes. Mas o que levou isso a acontecer foi a produção em massa. Com o advento do capitalismo moderno, houve um aumento da produção que gerou bilhões de empregos, no qual foi a grande virtude da Revolução Industrial. Produção em massa somada ao consumismo
levou à grande produção de lixo que nós temos hoje. Uma das maiores causas para o aumento do consumismo foi o aumento da população mundial, que significou uma demanda maior por bens e serviços essenciais para sustentar a vida diária. À medida que as economias se desenvolvem, a renda média das pessoas aumenta, também permitindo maior capacidade de compra. Isso, por sua vez, leva a um aumento no consumo de bens e serviços. Conclusão. Foi graças ao nascimento das grandes indústrias que gerou o aumento na produção e no consumo, e no gás carbônico que gerou a desenfreada superprodução de lixo no mundo. E a grande piada que fica é, mesmo derretendo, continuamos consumindo e poluindo cada vez mais. É isso. Acabou.